Olá, meu nome é Daniele Hillissen, sou aluna do curso de Nutrição, faço parte do Núcleo de Pesquisa de Nutrição em Produção de Refeições da Universidade Federal de Santa Catarina e este é meu trabalho para o 30º Seminário de Iniciação Científica da UFSC, intitulado Notificação de ácidos graxos transindustriais em rótulos de alimentos industrializados comercializados no Brasil, orientado pelas professoras Ana Carolina Fernandes e Rossana Pacheco da Costa Proença. O consumo de alimentos industrializados tem crescido no mundo todo. Tais alimentos, principalmente os mais processados, podem conter na sua composição ácidos graxos transindustriais, popularmente conhecidos como gordura trans. A gordura trans é composta por ácidos graxos insaturados com dupla ligação na configuração trans, o que altera a estrutura da molécula, e podem ser de origem natural ou serem produzidos industrialmente. O foco desse trabalho será a gordura trans de origem industrial. O processo industrial de hidrogenação dos óleos aumenta as possibilidades de utilização na indústria, propiciando um alimento mais palatável, barato e com longa durabilidade. Porém, a literatura científica aponta que seu consumo é fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Assim, em âmbito mundial e nacional, existem recomendações e regulamentações para a eliminação da gordura trans dos alimentos até 2023. O estudo visou investigar como as gorduras trans foram notificadas em rótulos de alimentos industrializados, comercializados em um supermercado de Florianópolis em 2013. Foi utilizado um banco de dados do tipo censo de rótulos coletado em um supermercado de grande porte, incluindo somente alimentos que continham gorduras, portanto poderiam conter gordura trans. Para análise das informações, os alimentos observados foram categorizados em 6 grandes grupos conforme a classificação da legislação pertinente. A análise demonstrou a prevalência dos alimentos contendo gordura trans na lista de ingredientes, na informação nutricional e na informação nutricional complementar. Foram consideradas as nomenclaturas de designação de gordura trans analisadas por 3 observadores separadamente. As nomenclaturas foram classificadas entre específicas e alternativas. Foi feita análise de concordância entre a notificação da gordura trans na lista de ingredientes com a notificação na rotulagem nutricional. Os alimentos foram considerados como falsos negativos quando continham gordura trans na lista de ingredientes, mas informavam ser isentos desse tipo de gordura na rotulagem nutricional. Foi identificada a presença de gordura trans na lista de ingredientes em 36% dos 3.176 rótulos de alimentos analisados. Em comparação, no primeiro estudo desse tipo realizado em 2010, encontrou-se que mais da metade dos alimentos analisados havia um ou mais ingredientes passíveis de conter gordura trans. Esses resultados sugerem que o uso desse tipo de gordura pela indústria parece ter diminuído. Entretanto, ainda foi possível encontrá-lo em 1/3 dos alimentos, muitos desses considerados ultraprocessados, e o consumo desse tipo de alimento deve ser evitado, devido aos efeitos nocivos que trazem à saúde. No presente estudo foram encontradas 58 nomenclaturas para a designação da gordura trans, sendo 43 alternativas, correspondendo por 81% do total de citação na lista de ingredientes. Foram consideradas alternativas as nomenclaturas que não demonstravam clareza em sua composição, dificultando identificar se o alimento continha gordura trans ou não. Segundo a legislação brasileira, a lista de ingredientes deve ser fiel à composição do alimento. Porém, não há determinação de como deve ser a identificação dos ingredientes passíveis de conter gordura trans. A falta de uma padronização pode causar confusão no entendimento do consumidor sobre a real composição do alimento e alterar suas escolhas alimentares. No presente estudo, 27% dos alimentos notificavam a ausência de gordura trans na tabela de informação nutricional, mas informavam sua presença na lista de ingredientes, sendo assim classificados como falsos negativos. Além disso, pela legislação atual, um alimento pode alegar ser livre de gordura trans, mas ter esse ingrediente na sua composição, sendo que diversas vezes a quantidade consumida pode ser maior do que a porção sugerida, acarretando uma ingestão significativa de gordura trans. Os resultados do estudo confirmam os achados do estudo realizado em 2010, de que não se pode considerar apenas a rotulagem nutricional para identificar a presença ou ausência de gordura trans nos alimentos industrializados, como também a lista de ingredientes, que pode não ser uma informação acessível aos consumidores, devido à falta de padronização de termos para designar um ingrediente passível de conter esse tipo de gordura. É preciso uma reformulação na legislação brasileira sobre este tema, pois as resoluções em vigor trazem lacunas que podem ocasionar mudanças na escolha do consumidor por não estarem expressas de forma clara. Para saber mais e conhecer outras temáticas que estão sendo estudadas pelo Núcleo de Pesquisa de Nutrição em Produção de Refeições da UFSC, acesse o link na descrição desse vídeo. Obrigada!